Boa noite, graça e paz, meus amados irmãos, da parte do Senhor Jesus, estão todos bem? Eu creio que estão, em nome de Jesus, amém? Eu sou a irmã Arcângela, sou da Igreja Evangélica Jesus para as Nações, estou aqui todas as terças e quinta 21, para juntos desfrutarmos a palavra de Deus, amém? Eu faço parte da Célula Digital. Célula Digital é um projeto que nasceu no coração do nosso líder espiritual, o profeta Vinícius Iracete, ouvindo a voz de Deus. Amém? E a palavra que eu tenho hoje para os irmãos encontra no livro de Esther, capítulo 5, versículo 2 e 3. E o sermão dessa semana, né? Posicionamento que atrai a bênção de Deus. Amém? Vamos nos posicionar. Amém, meus irmãos? Vamos entrar neste momento de comunhão e pedimos ao Senhor, né, para abençoar esse momento, né, porque tudo é para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Santíssimo Deus, Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, te damos graça, Pai amado, por este momento glorioso na tua presença, Pai. Declaramos que o Senhor já está aqui, Deus, pois a tua palavra diz, onde 2 ou 3 estiver reunido na tua presença, papai, ali tu está. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está aqui, meu Paizinho. Obrigado, doce e amado Espírito Santo, por essa palavra. Eu peço que o Senhor me guie, Pai amado, dá entendimento para mim, para os meus irmãos, nos dê revelação, sabedoria e discernimento sobre a palavra que o Senhor traz hoje para ser ministrada, papai. Em nome de Jesus te agradeço, ó Eterno, te agradeço, Senhor Jesus, te agradeço, Pai amado. És bem-vindo aqui, papai. Guia-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Paizinho. Amém. Amém, meus irmãos. E a palavra que encontra no livro de Esther, né? Capítulo 5, 2 e 3 diz assim. Eu vou desfrutar o versículo 1, amém, meus irmãos? Não sei se você já conhece a história de Esther, mas é uma bênção, né? A história da rainha Esther. Toda a história, se vocês quiserem desfrutar, né? Não só o capítulo 5, mas todo o livro de Esther é uma bênção, amém? No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei, no caso o rei Assuero. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ele alcançou favor diante dela. Ela alcançou favor diante dele. Perdão, irmãos. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Amém, meus irmãos? A palavra o sermão, né, é posicionamento. A rainha Esther, né, ela se posicionou. Amém? Ela se posicionou diante de uma circunstância, né, que era o povo dela que estava sendo perseguido. A nossa vida aqui nessa terra, né, é uma vida de propósito, né? Todos nós, o Senhor nos dá um propósito. E o propósito da rainha Esther era qual? Era livrar o seu povo. Por isso que o Senhor colocou ela né, na realeza, né? O Senhor fez com que ela se casasse com o rei Assuero. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, né? Ele sabe já de todas as coisas. Então, ele já colocou a rainha Esther ali com o propósito que o povo judeu ia ser perseguido e ela ia livrar o povo, né? Mas antes disso acontecer, a rainha Esther, ela achava que ela ia ser apenas a rainha, que ia desfrutar do reino, né? Apenas isso. Mas, com o tempo, né, ela descobriu que o verdadeiro propósito dela de ser rainha era livrar o seu povo. Amém? E Deus já havia preparado, né, o seu tio, né, que era o que criava ela, né, o tio dela criava ela, ele já instruía ela, né, Esther crescia já na palavra do Senhor, ela era uma judia, né,
e ela cresceu sendo instruída na palavra do Senhor. E o propósito dela era esse. Amém, meus irmãos? Esther, quando ela se tornou rainha, e quando o Mardoqueu, né, foi pedir para ela ajudar o povo judeu, por um momento, né, se você ler Esther, por um momento ela falou que não poderia, né, falou que não poderia estar à frente do rei sem ser anunciada. Ela falou, eu não posso ir diante do rei, porque naquela época, né, quem chegasse diante do rei sem ser anunciado, o rei poderia matar, né, porque naquela época o rei era perseguido e então era toda uma formalidade. Hoje em dia, onde tem reis e rainha, ainda é uma formalidade. Naquela época era muito mais rigoroso, né? Porque os reis eram muito perseguidos, né? Era envenenado, enfim. Então ela falou para Mardoqueu que não poderia ir porque ela poderia ser morta, né? Mas Mardoqueu falou que o propósito dela estar ali no reinado seria para livrar o povo, né? Que se ela não tomasse uma atitude, né? Deus ia levantar outra pessoa. Então, naquele momento, ela percebeu que o propósito dela de estar ali no reinado não era só de desfrutar do reino, mas sim também de livrar o povo, né? O seu povo, o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a rainha Esther, ela foi fiel, né? Em seu propósito. Mesmo com todas essas circunstâncias que poderia acontecer, poderia ser morta, né? Ela foi fiel ao seu propósito, foi fiel ao seu povo. Então, entrou em oração